galera, tudo bom? Muito bom estar com vocês de novo para a gente bater esse velho papo sobre redação, sobre estratégias de como passar para o papel tudo o que você tem aí na mente. Com certeza, o que você tem na mente de forma muito ampla, mas ainda um pouquinho desorganizada. Então, nosso objetivo aqui é fazer com que você consiga organizar esses pensamentos, direcionar tudo o que você precisa para que haja a expressividade de maneira funcional que a dissertação argumentativa cobra, tá? Nós estamos aí num período bem interessante, período que está aí chegando, que temos aí uma reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio, estamos em 1 mês e 15 dias mais ou menos dessa prova, e é por isso, pessoal, que nós cada vez mais trabalharemos com uma espécie de oficina mesmo aqui, de direcionamento para que você saiba como relacionar cada um desses pontos, como você vai organizar o seu pensamento a partir de um tema, e hoje a nossa ideia é trabalhar com essa noção de tema, tá? Então sejam muito bem-vindos, pessoal de Queimada Nova, bom dia. Para que a gente consiga, basicamente, estruturar essa relação, como eu devo me comportar diante de um tema. Temas que, às vezes, são temas mais complexos, temas um pouquinho mais fechados, mas, com certeza, temas que podem estar lá apresentados para a gente na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, mas mesmo que não estejam, mesmo que aqui a gente não acerte o tema, esse problema não existe, porque nós vamos nos preparar para temas semelhantes. E é claro, nós não focamos no conteúdo de um tema apenas, nós focamos em estratégias. Estratégias essas que vão fazer você, com certeza, saber lidar com qualquer um dos temas que venha a aparecer, seja ele qual for. É por esse motivo que nós chamamos essa aula de uma aula funcional, de uma aula oficina, de uma aula que a gente racionaliza o texto. O que é racionalizar, professor? É você criar um método, certo? A nossa ideia aqui é pensar em um método, um caminho a ser traçado para que você consiga atingir lá a sua nota alta no final desse processo, tá? Então, a ideia é organização, organizar a mente, colocar um papel de forma racional o seu pensamento, para que assim você consiga argumentar em defesa do seu ponto de vista. Vale lembrar também, pessoal, que essa é uma aula que ela ultrapassa os limites da redação. Porque você aprender a pensar racionalmente, você aprender a se organizar na expressividade, é de extrema importância para que em outros momentos da sua vida social, você consiga também estabelecer uma comunicação mais efetiva. E é claro, quem tem o poder da comunicação tem tudo nas mãos. Desde uma entrevista de emprego até uma venda que você venha fazer, tudo isso é pautado em uma base sólida comunicativa. Por esse motivo, eu te convido para organizar o seu pensamento, para criar um método, para racionalizar o seu texto a partir de uma proposta temática trazida aqui para a gente, beleza? Então vem comigo aqui, a gente vai dar uma olhada nesse tema, vamos direcionar para a gente entender como é que vai ser essa lógica temática da nossa produção. Bom, é bom a gente saber que nós vamos ainda falar de dissertação escolar, tá? Dissertação escolar essa extremamente importante. Quero sempre retomar que nós vamos pegar como base a dissertação argumentativa, certo? A dissertação argumentativa. Ponto importante para a gente avaliar aqui, porque é a partir da dissertação argumentativa que eu vou organizar essas minhas ideias, principalmente para ter um direcionamento adequado para o meu texto. Bom, aqui como parte do nosso conteúdo, do nosso objeto de conhecimento, eu escrevi comentário de tema, mas eu queria até colocar umas aspasinhas aqui no comentário, porque não é necessariamente um comentário, tá, galera? O que a gente vai fazer aqui é basicamente dar um direcionamento. E esse direcionamento, professor, qual é a diferença entre um comentário e um direcionamento? Talvez a diferença interessante seja a seguinte: nós vamos falar, basicamente, de uma proposta de lógica temática, tá? Então seria mais ou menos essa questão do método que eu te falei. A ideia é fazer com que você consiga pensar uma estruturação, um modo, um caminho de chegar até o ponto que você quer, até o ponto que você precisa, para que você necessariamente consiga direcionar todo esse processo. Então, por que é direcionamento? Porque nós não vamos debater um tema aqui.
Eu não vou trazer informações abrangentes ou muito específicas sobre o tema, porque essa não é a intenção da redação, seja qual for o vestibular que elas estejam inseridas. Na verdade, pessoal, a redação, o que a redação quer de ti? A redação quer que você seja capaz de selecionar os conhecimentos que você já possui e utilizá-los em defesa do seu ponto de vista. Então, muito mais do que um concurso de conhecimento, um concurso para saber quem é que sabe mais sobre esse tema, a redação é, por outro lado, é um concurso de quem melhor consegue utilizar o conhecimento que possui, mesmo que esse conhecimento não seja aprofundado ou específico. Certo? Então, que fique claro aqui que a nossa ideia é dar um direcionamento para que você aproveite-se do conhecimento que você possui, do conhecimento que você adquiriu na sua bagagem sociocultural durante o período de formação, beleza? Então, o ponto importante é você entender isso. Bom, depois que eu entendo isso, pessoal, nós vamos perceber que analisar, discutir, produzir, socializar, tendo em vista temas e acontecimentos dos interesses local e global, notícias, você vai conseguir, a partir dessa ideia, desses objetivos, saber passar por esse processo de como analisar, de como discutir, de como produzir e socializar as suas ideias em defesa do ponto de vista que você bem escolheu, certo? Aí nós vamos só aqui a partir da nossa aula e a partir também da produção que você vai fazer, porque é interessante que você produza um texto, que você consiga perceber um direcionamento adequado de como praticar isso. E todas as vezes que eu vier comentar um tema, eu vou propor a ti um tema equivalente, um tema próximo, semelhante, para que aí você consiga colocar em prática tudo que a gente viu aqui, certo? Então, não deixe de acompanhar e, por favor, não deixe de produzir. É na prática que você vai colocar tudo isso daqui para funcionar e necessariamente vai conseguir atingir aí a otimização da sua produção argumentativa. Certo, pessoal? Tendo isso em vista, nós vamos agora seguir para a nossa questão. Iniciaremos aqui o nosso tema, beleza? Agora, eis o nosso tema. Vamos começar com texto motivador. Eu vou lá para o tema porque quando você vai fazer uma prova, não tem como, né? Quando você vai fazer uma prova, se ela tem a redação, você pode detestar escrever. Você pode, inclusive, preferir responder as questões de português, de matemática, seja qual for a prova que você estiver fazendo. No caso do Exame Nacional do Ensino Médio, no caso do Enem, você pode adorar as ciências humanas, adorar as linguagens, mas não tem como você fazer uma prova sem antes ir lá no tema da redação, lá na partezinha que é destinada para essa sugestão do tema, e dar uma olhadinha no que é que você vai ser cobrado. Então, reproduzindo o seu comportamento lá na hora do Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem, nós vamos logo passar lá pelo tema, que é esse daqui, ó. Temazinho interessante. Para começar, eu classificaria esse tema no eixo trabalho e economia, tá? Trabalho e economia. Esse eixo aqui, pessoal, é um eixo temático que ele abarca todos aqueles temas que colocam em risco o direito ao trabalho, seja o trabalho em condições dignas, seja o trabalho mesmo, o acesso ao trabalho em si. E ele está relacionado à economia, porque nós vamos lembrar, pessoal, que todo o processo de economia está atrelado à geração de trabalho também, tá? Então você vai trabalhar com esse eixo trabalho e economia para compreender esse tema que nós vamos trabalhar aqui. Um tema novo, tá? Um tema novo, interessante, mas um tema extremamente complexo e eu queria que vocês prestassem muita atenção em qual é o caminho a ser percorrido para que a gente consiga atingir esse resultado. A uberização e as novas configurações do mercado de trabalho. Primeira coisa que você vai fazer é marcar as palavras-chave: uberização, configurações, mercado de trabalho. Agora, analisa comigo. Na hora que você vê esse tema, a primeira coisa que passa pela sua cabeça, e eu tenho certeza que vai passar, é: meu Deus, que tema é esse? Não sei de nada. Não sei falar. Vou falar do Uber? O que eu devo falar sobre esse tema? Essa insegurança, pessoal, ela acontece mesmo que você conheça o tema. Mesmo que seja um assunto que você tenha domínio, ainda assim vai acontecer essa insegurança. Bom, antes que você
se desespere, é importante lembrar que você tem um método. E é importante lembrar que você, lá na hora da prova, você vai conseguir seguir esse método e se você segui-lo, você vai conseguir superar toda e qualquer dificuldade que possa vir a aparecer dentro da sua prova. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos, primeiramente, antes de tomar... Não, susto não tem como, você vai tomar um susto com o tema. Isso não tem jeito. Mas o que vai acontecer? Tomou um susto com o tema? Antes de entrar no desespero, você vai lembrar, opa, eu preciso entender isso. Quem é que vai me explicar? O professor não vai estar lá do meu lado. Eu não posso levantar a mão e pedir para o fiscal, ei fiscal, me explica aqui o tema. Isso não acontece, não rola, você não pode nem falar com ele. Então o que acontece? Você precisa recorrer à única ferramenta que vai te dar essa explicação. Que ferramenta é essa? Os textos motivadores, certo? Então, depois que você leu a uberização e as novas configurações do mercado de trabalho, você vai correr lá para o texto motivador para entender como é que é. Aí nós vamos voltar, ó. Vamos voltar para o texto motivador. Eis aqui o nosso texto 1. Bom, a dica que eu dou é bem simples. Você consegue pegar várias informações do texto para montar a sua estratégia, tá? Então, nós vamos aqui marcando algumas estratégias para que você consiga necessariamente levar informações para dentro do seu texto ou até mesmo para que você consiga assimilar explicações importantes para você desenvolver essa escrita, tá? Vamos lá. Texto 1. Falamos sobre como o mercado de trabalho no Brasil vem se modificando de uns anos para cá. Veja bem, primeira informação interessante é, nós temos um mercado em transformação. Esse é o nosso foco, tá? O mercado brasileiro vem se transformando, esse é o nosso foco. Tanto a crise como as recentes mudanças na legislação afetaram bastante as condições de trabalho. 2 pontos que podem aparecer lá para você. Crise econômica. A crise econômica, pessoal, ela pode surgir como causa, tá? Como causa. Já nós vamos explicar por quê. Professor, e essa nova legislação? Essa nova legislação, pessoal, uma legislação brasileira, meio que trabalha com a terceirização. E essa nova proposta é uma proposta que ela permite diferentes relações de trabalho sem um vínculo fixo, que é o que vai acontecer lá com os entregadores de iFood, com os motoristas de Uber e todos os aplicativos que nós temos por aí, tá? Então, isso daí, pessoal, surgiu, fez com que acontecesse, essas transformações são as principais causas das transformações da realidade trabalhista brasileira. Agora, tem uma discussão bem interessante que já é apresentada logo no começo, ó. Afetaram bastante as condições de trabalho. Lembre-se que no Enem, você precisa se posicionar diante de uma situação problema. Então, isso me dá uma certeza. Que certeza? Eu terei um problema social. Portanto, se isso vai acontecer, eu preciso saber qual é o foco desse problema. Eu preciso saber onde é que ele está. Porque, teoricamente, a uberização é algo até positivo. É algo até bom, porque permite novos postos de trabalho e permite uma agilização desse mercado brasileiro, que vai gerar empregos e necessariamente possibilita o trabalho das pessoas. Só que tem um problema. Qual é o problema? É justamente esse daqui. Condições de trabalho. Então, o texto 1, ele já vai me explicando, mais ou menos, todos os pontos que eu preciso analisar para montar a minha estratégia de maneira adequada, certo? Temos aí o direcionamento. Vamos lá. A longa e severa recessão do país, recessão é crise, tá, galera? Essa recessão aqui é crise econômica. Recessão que o país vem enfrentando e que dá sinais de que aos poucos vai passando, teve como das piores consequências o desemprego. Eis aqui uma outra causa. O professor está dizendo que é consequência. É consequência da crise, né? Mas causa dessa questão da uberização. Então, eu já estou trabalhando aqui com alguns direcionamentos e informações que eu consigo trazer para o meu texto, tá? Aí, vamos lá. Uma das piores consequências, o desemprego. Todos conhecem a capacidade do brasileiro de se virar, se adaptar e enfrentar dificuldades. Porém, até mesmo experientes analistas de economia se surpreenderam com a forma como isso ocorreu.
Dados recentemente apurados mostram que 2 milhões de pessoas foram trabalhar por conta própria ou conseguiram emprego sem carteira assinada. Veja bem, até aqui tudo bem, né, pessoal? Foram trabalhar por conta própria, você vê crescer o que nós vamos chamar de empreendedorismo, só que tem um probleminha aqui no empreendedorismo no Brasil. O que é bacana? O empreendedorismo é bacana, pessoal, quando você decide ser empreendedor. E para decidir ser empreendedor, ser empresário, ser uma pessoa que vai ter o seu próprio negócio, o que importa é você ter necessariamente você ter um planejamento que vai desde um capital, desde um dinheiro que você utiliza para a empresa, até, pessoal, você ter um planejamento de onde vai vender o que você vai vender, seja serviço, seja produto. Você entender qual é o seu público consumidor. Mas qual é o problema? Qual é a grande causa do empreendedorismo no Brasil? É justamente o desemprego. A pessoa é empurrada para trabalhar por conta própria. E pode dar certo, ótimo. Mas na maior parte das vezes, infelizmente, dá errado. Justamente porque o empreendedorismo no Brasil não é um empreendedorismo calculado, planejado, por opção. É um empreendedorismo à força, que as pessoas se obrigam a ir justamente por conta do desemprego. Beleza? Então você tem essa questãozinha aqui do empreendedorismo, que é uma das coisas que a gente pode destacar. Ah, e um outro detalhe. Normalmente a pessoa que vai ser empreendedora no Brasil dessa forma, porque está desempregado, não é uma pessoa preparada para gerir o seu próprio negócio. Consequência disso, grande número de empresas fechadas em menos de um ano de funcionamento no Brasil. Se eu não me engano, é a metade. Metade das empresas fecham no primeiro ano. Pois bem, o que acontece então, professor? Tem outra questão, outro impacto sobre essa questão da crise econômica, que é ou pessoas que conseguiram emprego sem carteira assinada. Aí nós temos um outro problema. Pessoas que conseguiram emprego sem carteira assinada, qual é o problema? Você tem aqui a informalidade. Só a informalidade é realmente um problema? É, galera, tá? É um problema. Informalidade. Inclusive pode ser outro tema, né, do Enem. A informalidade. A informalidade é um problema porque não existe uma segurança econômica para o trabalhador, certo? Você não tem uma segurança. Normalmente quem trabalha na informalidade não tem uma reserva de emergência e isso daqui faz com que você esteja todo o tempo vulnerável, certo? Por exemplo, se nós falarmos sobre a questão do mercado de trabalho durante a pandemia, foi justamente os trabalhadores informais que mais sofreram com esse problema. Então, isso é um grave problema que poderia sim ser superado, poderia ser sim ultrapassado, se nós falarmos da uberização. Mas aí vem a questão, como é que eu garanto que a uberização permita que eu saia dessa informalidade, tá? Aí é um outro problema que nós vamos ter lá, sobre a questão das condições de trabalho, beleza? Bom, a informalidade você tem também outro problema, porque a informalidade não gera, aliás, gera, mas gera de maneira mais tímida o processo da economia brasileira. Então você tem aí um direcionamento que pode prejudicar esse processo, que basicamente é o fato de você não necessariamente conseguir gerar dividendos para o Brasil mesmo, você conseguir gerar, fazer com que a economia mais avance, beleza? Então tem essa questão. Estes dados associados, aí vamos lá. Agora vamos pegar outro ponto importante da nossa discussão. Estes dados, associados às recentes mudanças em discussões sobre previdência e relações de trabalho, indicam que o perfil do mercado brasileiro está mudando. Essa é a nossa questão. O mercado brasileiro está mudando. Previdência, pessoal, quando eu falo de previdência, eu estou falando da questão da aposentadoria, certo? Nós temos um plano de previdência no Brasil que ele é bem... o plano de aposentadoria que ele não é sustentável. Então, em um momento nós vamos ou precisar transformar, ter uma outra reforma da Previdência, ou a Previdência quebra, o que é uma tragédia para o país. Então, essa questão da Previdência é uma provável mudança que precisa acontecer para que a economia brasileira continue saudável, tá? Continue não, né? Que ela torne-se saudável.
Bom, e relações de trabalho é justamente o que eu estava falando para vocês sobre essa questão. Que relações de trabalho é essa? Pode ser uma relação formal, informal, uma relação nova, que é essa relação de você ter parcerias e não necessariamente ter um funcionário, beleza? Então, eis que o primeiro texto ele já explica mais ou menos a nossa grande discussão do problema. Qual é o problema? Mudança e condições de trabalho, certo? Essa é a nossa questão. Nós já vimos que existem causas. Quais são as causas? Crise econômica, desemprego, crise econômica e necessariamente desemprego, né? Consequentemente, desemprego. Então, você tem aí esse direcionamento importante. E aí, atrela-se a uma discussão sobre previdência, que é a questão da aposentadoria, e as relações de trabalho. Professor, por que a aposentadoria? O que a previdência tem a ver com isso? O que a aposentadoria tem a ver com isso? Ó, tem a ver, pessoal, num ponto bem interessante. A previdência, ela, como eu falei para vocês, ela é uma espécie de organização, de um sistema que garante, que traz esse equilíbrio econômico para o país. Basicamente, quem paga os aposentados são as pessoas que estão economicamente ativas. Então, existe uma retirada ali para a Previdência Pública e essa retirada da parte do seu salário é justamente quem paga as pessoas que estão aposentadas. Qual é o problema disso? Nós temos, quando eu tenho crise econômica, eu tenho mais desemprego. Se eu tenho mais desemprego, menos pessoas contribuem para a Previdência. E aí, quando eu tenho um aumento da faixa etária, da perspectiva de vida dos brasileiros, eu tenho mais pessoas aposentadas. Então, há aí um desequilíbrio. Quanto menos jovens, menos pessoas trabalhando, e quando eu tenho mais pessoas aposentadas, essa conta não fecha e nós temos aí uma crise da Previdência, certo? Por isso que a Previdência tem a ver com o mercado de trabalho, beleza? Outra coisa é, quando eu estou na informalidade, eu também não contribuo para isso. E quando eu estou na informalidade que eu não contribuo para isso, é um daqueles impactos econômicos que eu falei para vocês. Se eu estou na informalidade, eu não contribuo para a Previdência, então tanto eu não vou me aposentar, quanto eu deixo de contribuir para que as pessoas aposentadas hoje recebam o seu dinheiro. Aí eu tenho um grave problema econômico no país. Beleza? Bom, entendido aqui a primeira questão, que é a questão do trabalho. Agora nós vamos entender mais um pouquinho aprofundado o que é a uberização, né? Vamos entender. Emprego ou trabalho? Uma discussãozinha interessante, né? Emprego ou trabalho? Há no Brasil hoje cerca de 92 milhões de pessoas trabalhando. Muita gente, né? 92 milhões de pessoas trabalhando. Perceba que eu propositalmente disse trabalhando, não empregadas. Números recentes do IBGE mostram que a taxa de desemprego em 2017 fechou 12,7%. Se você trouxer para 2022, essa taxa bateu ali os 14%, teve uma recuada agora, estamos aí na faixa de 11% de desemprego no Brasil. Ainda é uma taxa muito alta, tá? Como dissemos, a proporção de empregados formais no total de pessoas ocupadas caiu de 40% para 36%. A queda de 4 pontos percentuais, portanto, no mesmo período, a proporção de empregados sem carteira assinada subiu de 11,2% para 12,1% dessa proporção, aumento de 0,9 ponto percentual. E a proporção de pessoas trabalhando por conta própria subiu de 22,9% para 25,1%, um aumento de 2,2 pontos percentuais. Em resumo, vimos o emprego formal cair 4 pontos percentuais e os empregos informais e por conta própria aumentarem 3,1. O que isso acontece, pessoal? Isso me dá um indicativo. As pessoas vão trabalhar por conta própria ou na informalidade porque simplesmente perderam um emprego. É só para ratificar aquele ponto que eu falei anteriormente. O empreendedor no Brasil, ele é um empreendedor à força. Ele é um empreendedor que vai montar o seu negócio porque ele precisa sobreviver. Como perdeu o emprego, como não tem mais emprego, ele vai atrelar-se a um outro ponto aqui que nós vamos falar, que é a questão das possibilidades de continuar tendo uma renda, mesmo que não fixamente. Tá? Então nós temos essa questãozinha aí do desemprego. Esta dança de números nos permite concluir que nos últimos 3 anos, muitas pessoas que tinham emprego formal possivelmente passaram para a informalidade ou
para serem empreendedores. Ou, na nossa nova lógica, que é o nosso tema de hoje, passaram a trabalhar nesse sistema de parcerias, que nós chamamos de uberização, tá? Que nós chamamos de uberização. Então, pessoal, então esse processo, essa nova realidade do Brasil, que é essas parcerias com aplicativos, é uma nova tendência e uma nova saída, principalmente para aquelas pessoas que deixaram de ter empregos formais, tá? Então é importante que você entenda também todo esse processo de avanço, de direcionamento voltado mais para essas alternativas ao aumento do desemprego, à crise econômica no país, certo? Vamos lá. Agora o texto 2. Falando basicamente sobre essa questão do empreendedorismo, tá, gente? Para a gente entender como é que é essa lógica. Vamos lá. Empreendedorismo é sinônimo de dinheiro no bolso. Ó, então aqui, se você é empresário, você é rico. Essa é a ideia. O ideal é que a resposta fosse positiva, né? Só que não é bem assim, tá? Mas na prática nem sempre é assim. No entanto, ser empreendedor não é literalmente ter esta garantia. Muitas vezes, ser empreendedor é ter ousadia, colocar suas ideias em práticas. Ser empreendedor significa ser um realizador, que produz novas ideias através da congruência entre criatividade e imaginação. Também é meio utópico, né, galera? Isso daqui, vamos analisar que esse texto aqui parece um texto de um coach dizendo que você vai ser o rei do empreendedorismo. Não é bem assim também, tá? Bom, mas essa questão, veja, olha só a contradição. Ser um empreendedor é ter ousadia de colocar suas ideias em prática. Ser empreendedor significa ser um realizador que produz novas ideias através da congruência entre criatividade e imaginação. Se você pegar na prática mesmo, ser empreendedor no Brasil não é nem isso. Ser empreendedor no Brasil é você ser obrigado a montar um negócio próprio para que você consiga continuar trabalhando, porque você tem uma renda mínima para sobreviver, tá? Então, esse é um problema entre o que era o ideal e o que é a prática no Brasil, certo? Vamos continuar aqui com o nosso texto do coaching. Conceitos de empreendedorismo, o economista austríaco Joseph esse nome aí, Schumpeter, no livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, publicado em 1942, associa o empreendedor ao desenvolvimento econômico. Segundo ele, o sistema capitalista tem como das principais características inerentes uma força denominada o processo de destruição criativa, fundamentando-se no princípio que reside no desenvolvimento de novos produtos, novos métodos de produção e novos mercados. Bom, se eu preciso trazer tudo novo, o que acontece com os velhos? Em síntese, trata-se de destruir o velho para criar o novo. Pela definição de Schumpeter, o agente básico desse processo de destruição criativa está na figura do que ele considera como um empreendedor. Em visão mais simplista, podemos entender como um empreendedor aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê. Bom, o que nós temos aqui, pessoal? Essa é a ideia do empreendedor. Só que nós temos um detalhe. Aí eu venho esse processo. Quando você tem a questão do novo e do antigo, ó, no nosso tema, o antigo estaria representado pelas relações trabalhistas formais. Relações formais. Eu vou colocar formais porque as outras também são formais, tá? De trabalho. Basicamente, quando a pessoa tem a carteira assinada, vamos dizer assim. Certo? E esse novo, que é o que nós estamos falando agora, esse novo que vai trabalhar com essa ideia de empreendedorismo, ela está ligada às parcerias, colocar parcerias também, entre aspas, que não é bem uma parceria não, né? Parcerias com aplicativos. Com aplicativos.
Essa seria mais ou menos a realidade que a gente está trabalhando aqui, certo? Parcerias com aplicativos como? De novo, você vai decidir ser motorista de Uber, você vai decidir ser entregador do iFood. Então você tem aí esses direcionamentos. Seria mais ou menos essa relação que esse texto quer apresentar para você, beleza? Bom, professor, vamos entender aqui. Só para a gente fechar agora, ó. Pai, decidi abrir meu negócio, você me ajuda? Hã? Filho, acho lindo, mas para abrir um negócio é preciso planejamento, conhecimento, capital, visão empresarial e um monte de... Pai, eu só preciso de uma tesoura. Veja bem, pessoal, aí trata bem dessa questão do que é preciso para você abrir o negócio, do que é preciso para você entender ser um empreendedor, o que não acontece. Professor, por que você está falando tanto de empreendedor se nós estamos tratando da questão da uberização? É porque, pessoal, a uberização, ela deveria ser um processo de empreendedorismo, em que existisse realmente uma parceria entre o aplicativo e o trabalhador, e essa parceria fosse bilateral, funcionasse bem para os dois lados, tá? Que não é o que acontece hoje, certo? Porque nós vamos falar da condição de trabalho, como eu estava falando para vocês. Aí vem o nosso tema, a uberização e as novas configurações do mercado de trabalho. Professor, eu vou falar de quê? De empreendedorismo e de uberização? Das duas coisas. Você vai falar sobre o que deveria ser essa questão da uberização e o que infelizmente ainda não é no Brasil, tá? Bom, no momento em que você pega essas palavras, o que é interessante ser feito? É interessante que você encontre sinônimos, até porque é muito complexo você trabalhar sempre com a mensagem de uberização. É um nome forte, é um nome difícil, é um nome complexo. Então, o que você pode fazer? Você pode trazer, pessoal, essa ideia de sinônimos, de expressões que indicam essa condição. Como é que eu faço isso? Vamos entender aqui, é até bom para que você compreenda melhor. A uberização, eu estou tratando de relações de trabalho. Lembre-se que a gente falou daquela mudança. O trabalho deixou de ser algo formal, algo registrado em carteira, e passou a ser um trabalho mais de imposição, tá? Passou a ser um trabalho mais de imposição, mais de direcionamento. Expropriação trabalhista, que aí é o fato da a gente está falando bastante da questão dos direitos, tá? Essa é a nossa grande discussão sobre o que representa essa nova configuração do trabalho. Quando eu falo de expropriação trabalhista, eu falo da questão dos direitos, né? Da retirada dos direitos dessas pessoas. E forma de controle trabalhista também é um exemplo, porque o que acontece? Eu tenho uma nova relação. Como é que é esse controle trabalhista? Quem é que está no comando nessa relação de parceria? É uma relação justa, igualitária, ou eu tenho impactos, certo? Esse processo é um processo de discussão, tá? Vamos entender o resto. Configurações, eu posso trazer como formas, relações, aspectos, tá? Aspectos da relação trabalhista, relações trabalhistas, formas de parcerias de trabalho. Então, tudo isso aqui seria a nossa discussão. E quando eu falo de trabalho, PEA, olha só a PEA que interessante. Eu vou trazer essa sigla para vocês, mas é um termo bem técnico e interessante, inclusive para você trazer para esse e outros textos de outros temas que possam aparecer para você. Ó, o que é a PEA? População economicamente ativa. Galera, a PEA são as pessoas que trabalham, que geram renda, que geram capital, as pessoas que fazem movimentar a economia do Brasil. Por isso que nós falamos de população economicamente ativa. É essa população economicamente ativa, galera, que vai bancar o processo de previdência do país, tá? É a população economicamente ativa que paga um imposto ou para o INSS, né, que é a Previdência Pública, ou para previdências específicas. No caso, se você for funcionário do estado do Piauí, você tem o plano de previdência do IAPEP. Então, e assim por diante. Cada estado, funcionário público, vai ter seu plano de previdência, algumas prefeituras também, certo? E você tem a opção da previdência privada, que é outra discussão que a gente não vai tratar aqui. Mas quem paga tudo isso é a população economicamente ativa. Quanto menor a população economicamente ativa eu tiver, mais problemas eu terei com a relação de previdência, ok? Bom, se eu falo de trabalho, eu falo de atividade laboral. Vale lembrar, galera, que o laboral, ele é um sinônimo da palavra trabalho, tá? Sinônimo mesmo. O laboro tem a ver com o trabalho, certo? Então, quando você precisar retomar a palavra trabalho, seja
qual for o tema, seja qual for o direcionamento, você pode utilizar a palavra labor ou atividade laboral, ok? Serviço remunerado. Professor, mas nem todo trabalho é serviço remunerado, mas o nosso é. O que a gente está falando aqui é um mercado de trabalho, então esse mercado de trabalho, ele é remunerado, tá? Nós não estamos falando nem de trabalho análogo à escravidão, e nem estamos falando também de um trabalho que você... A nossa discussão é um trabalho sobre a questão que envolve uma atividade remunerada, ok? Bom, eis aqui o nosso tema, a nossa frase tema, o nosso recorte temático. Eu já tenho aqui um direcionamento do recorte temático muito bem montado. O que eu preciso agora? Agora eu preciso organizar o meu pensamento, organizar o meu texto em si. Como é que eu faço isso, professor? Lembre-se que nós estamos falando sobre trabalho e economia. Aí qual é a sugestão? Ó, veja bem, o que eu tenho aqui? Eu tenho o eixo trabalho e economia. Esse eixo aqui, trabalho e economia, vamos lembrar que ele é uma classificação do tema. Professor, qual é a vantagem de eu classificar o meu tema? A vantagem, pessoal, de você classificar o seu tema é justamente você reproduzir, você facilitar a sua vida no momento de selecionar repertório sociocultural. Então, quando eu classifico o tema, eu classifico para quê? Para que eu consiga estabelecer um repertório, quando eu consiga selecionar o meu repertório sociocultural da maneira mais adequada possível. Por exemplo, eu estou falando de trabalho, tá? Meu assunto é trabalho. Essa é a classificação do meu tema. Então, o que eu preciso pensar? Bom, o que eu posso citar de trabalho? Como é que eu posso direcionar esse ponto? E aí você vem para cá. Você pode selecionar a partir de alguém que falou de trabalho. E quem falou de trabalho, professor? Um cidadãozinho chamado Emile Durkheim, tá? Emile Durkheim, sociólogo alemão, que vai falar sobre trabalho. E olha só como é que é interessante, ó. Para Durkheim, sociólogo francês, o trabalho é um fato social, presente em todos os tipos de sociedade. Ou seja, o trabalho é algo que se impõe a nós indivíduos, independente da nossa vontade. A divisão social do trabalho, para este autor, promove a coesão social e por isso deve ser preservada. Há um detalhezinho. Vou explicar algumas coisas para vocês. Primeiramente, o que é fato social para ele? A teoria dele é uma teoria do fato social. Fato social, gente, é a maneira coletiva de pensar e de agir. Isso daqui é adotado, pessoal, de exterioridade, porque não é que você escolhe, é algo que vem de fora. De generalidade, porque não é algo individual, é algo coletivo. E de coercitividade. O que é coercitividade? Coercitividade, galera, é quando algo é imposto a você, você não tem escolha. Então, basicamente, o que eu tenho aí? Fato social é a maneira coletiva de agir e de pensar, dotada de exterioridade, não é você que escolhe, é algo que vem de fora. Generalidade não é algo individual, é algo coletivo. E de coercitividade, que é algo imposto a você. Então, basicamente, é como se a comunidade que você vive, ela impusesse a ti uma forma de pensar e de agir, beleza? Então, essa é o conceito de fato social para Durkheim, beleza? Professor, e o que ele quer dizer com coesão social? Coesão social para o Durkheim, pessoal, nada mais é do que o equilíbrio da sociedade. O equilíbrio, a sociedade precisa estar harmônica. Equilíbrio da sociedade. Então, para que eu tenha um equilíbrio na sociedade, segundo Durkheim, as partes precisam estar funcionando bem. E as partes funcionam bem como?
por meio, por exemplo, da divisão de trabalho. Então, eu estou tratando aqui de uma forma de divisão de trabalho para direcionar esse ponto. Essa questão, pessoal, está atrelada a essa teoriazinha aqui dele, ó, que eu dei uma explicaçãozinha dela para que você compreendesse como é que eu consigo citar essa relação de trabalho pelo Émile Durkheim. Agora, saímos um pouquinho da redação, estamos quase na sociologia, né? Mas vai lá. A teoria do corpo biológico foi desenvolvida pelo sociólogo Émile Durkheim, que defendia que nossa sociedade deve ser comparada a um corpo biológico. A comparação dele, para ele a sociedade é como se fosse um corpo, como o nosso corpo humano, tá? Para o sociólogo, a sociedade é composta por partes que apresentam interação entre si, assim como um corpo ou organismo. Para que a sociedade, organismo, seja igualitária e coesa, é preciso que todos os direitos de todos os cidadãos sejam garantidos. Então, para que aconteça esse equilíbrio, todas as partes, pessoal, de um corpo precisam estar em pleno funcionamento. É assim, o meu coração só vai funcionar bem se por acaso as minhas pernas estiverem funcionando de uma maneira adequada, que permita a circulação sanguínea. Se eu tiver um problema no fígado, isso vai causar um desequilíbrio em todo o meu organismo. E assim por diante. Para o Durkheim, na sociedade é a mesma coisa. Eu tenho várias partes sociais, grupos sociais. Se todas as instituições não estiverem funcionando, isso gera um desequilíbrio, que ele vai chamar de anomia social, e essa anomia social gera problemas, gera desequilíbrio para a sociedade. Então, para que eu tenha coesão, todas as partes precisam estar funcionando. E para que todas as partes estejam funcionando, o que eu preciso garantir? Direitos a todos os cidadãos. Se eu não garantir os direitos, certamente uma das partes, alguma parte não vai funcionar. E se ela não funcionar adequadamente, eu vou ter necessariamente um problema social. Beleza? Então, essa é uma explicaçãozinha para que você compreenda como utilizar Durkheim. Professor, mas ele falou que o trabalho é um fato social. Por que trabalho é um fato social? Só para você entender. Você não escolhe se vai trabalhar ou não vai na sua vida. Quando eu tiver ali 12 anos, eu vou decidir na minha vida que eu não vou trabalhar nunca. Você não tem essa opção. A sociedade impõe que você trabalhe. Você precisa trabalhar. Professor, mas tem uma galera aí que é meio que não gosta de trabalhar, que não trabalha, que não faz isso, que não faz aquilo. Pois é, essa pessoa não está em pleno funcionamento. Então ela representa um desequilíbrio da sociedade, uma quebra da harmonia, um problema social, tá? Então o fato social ele serve para isso. Então você não decide, eu vou trabalhar ou não vou. Você vai, pronto. Isso a sociedade te impõe. Não é algo que você decide, é algo que vem do exterior. E é só você que trabalha? Não. Todos trabalham. É algo genérico. É algo que é próprio de toda a sociedade moderna. E o outro ponto é a coercitividade. Porque você não escolhe. É imposto isso a você. Beleza? Bom, só para você entender mais ou menos como é que é essa lógica. Vamos para uma outra opção. Professor, mas eu não gostei muito do Durkheim. Vamos pensar em outra coisa. Vamos pensar aqui em um filme. É claro, pessoal, que eu trouxe um filme. Ó. Esse aqui é um filme clássico, tá? Um filme clássico. Professor, não posso colocar um filme atual, não? Pode também, viu? Pode colocar um filme atual. Eu trouxe aqui um filme clássico porque ele trabalha justamente sobre essa questão das relações de trabalho. Então ele é como se eu tivesse aqui nesse filme um repertório que fosse especificamente sobre esse tema que eu estou tratando, tá? Então vamos lá. Tempos Modernos, filmezinho de Charles Chaplin, tá? Protagonizado por Charles Chaplin, é um filme que retrata a vida urbana dos Estados Unidos no ano de 1930, demonstrando os modos de produção industrial baseado na divisão e especialização do trabalho na linha de montagem. É interessante, né, pessoal? Porque naquele momento, 1930, início do século XX, nós tivemos uma revolução nas relações de trabalho, porque era baseado na divisão e especialização, o que nós vamos chamar de linha de montagem. Foi um momento em que cada pessoa tinha uma função bem específica. A minha função era apertar um parafuso. A função do outro era lustrar uma parte do produto que eu estou construindo. A outra função é colar um adesivozinho nele. Então, essa linha de montagem, muito produzida principalmente pelo que nós vamos chamar de Fordismo, tá? Ela foi responsável pela transformação das relações trabalhistas da época. E aí é interessante porque você consegue comparar com uma transformação que está acontecendo hoje, que é a questão da uberização, tá? O filme é uma crítica ao sistema capitalista e o modo de produção industrial. Bom, é uma crítica na época, como nós temos muitas críticas hoje.
Bom, para quem não lembra, esse aqui é uma imagenzinha do filme, tá? Só para que você consiga visualizar de maneira bem interessante essa questão. Beleza? Bom, só para você entender mais ou menos do que trata o filme, até para te acender aqui a curiosidade de procurar lá esse filme para dar uma olhadinha, se não me engano ele está no YouTube, viu? É um filme muito bacana, é um filme preto e branco, é um filme ainda mudo, mas bem interessante sobre essa questão, tá? Bom, o homem não se adapta à atividade repetitiva e às exigências do chefe, sempre cobrando produtividade e desempenho. O filme retrata a preocupação e a disposição dos donos do meio de produção em conseguirem cada vez mais lucro às custas do trabalhador. Aqui é uma crítica, tá? Mas essa crítica que é feita aqui, ela pode ser por analogia, vou colocar aqui, de modo análogo, é uma analogia. De modo análogo, pode ser relacionada à discussão sobre uberização. Por quê, professor? Simples, porque assim como nós tivemos lá no início do século XX, agora nós temos uma outra transformação nas relações de trabalho, tá? Nós temos uma outra transformação. E essa outra transformação, ela gera também uma discussão. Discussão essa, pessoal, atrelada principalmente a justamente você garantir condições dignas de trabalho para o servidor, para o trabalhador, tá? Então, assim como nós tivemos a discussão aqui nessa linha de montagem, nós temos uma nova discussão sobre as garantias do trabalhador, só que agora falando da questão da uberização, beleza? Então, é dessa forma que você vai montando o texto, ó. Eu assisti um filme que falava sobre trabalho, exploração do trabalho. Agora também estou tratando de uma discussão sobre isso, na garantia de que não haja exploração dentro desse processo, que é o processo de uberização, tá? Então, você tem aí claramente um direcionamento que envolve uma comparação da exploração trabalhista. Lembre-se, professor, mas a uberização é algo bom. É verdade, é algo bacana, gera emprego, gera uma outra possibilidade. Mas tem um detalhe, pessoal. A uberização, ela também coloca em xeque a garantia dos direitos, as condições dignas de trabalho. Por esse motivo, você consegue fazer essa discussão. Quero lembrar você um detalhe importantíssimo dessa lógica. Que detalhe, professor? Você deve lembrar, pessoal, sempre que nós estamos tratando de um tema de Enem, de Exame Nacional do Ensino Médio. Bom, se eu estou tratando especificamente do Enem, eu sei que eu preciso posicionar-me diante de uma situação problema. E essa situação problema, pessoal, ela precisa necessariamente ser apresentada para o corretor como uma prova de que existe esse problema e de que esse problema precisa de intervenção. Então, o que eu preciso fazer? Primeiramente, entender, não há como eu pegar um tema do Exame Nacional do Ensino Médio e eu não estar exposto a um problema social. Professor, se eu falar só bem da uberização, aí provavelmente você está fugindo da proposta do Exame Nacional do Ensino Médio. Então você tem que pegar o que há de problema nesse tema. E o que há de problema? Beleza, você até pode fazer uma ressalva. Se por um lado a uberização ela apresenta um novo caminho, uma alternativa para o desemprego, uma nova possibilidade econômica para o país, por outro lado, coloca-se em xeque as condições de trabalho. Aqui, legislação segue uma empresa que não é física, que são os aplicativos. Empresas essas que necessariamente elas seguem que tipo de legislação? Tá? Então, esse limbo que vem acontecendo, muito por conta de nós possuirmos agora, de ser algo novo, de ser algo que está ainda se implantando no Brasil, você tem aí esse direcionamento mais complexo para que se estabeleça regras específicas que necessariamente garantam o crescimento econômico do país e que garantam também
as condições dignas de trabalho desses cidadãos, beleza? Então, são pontos importantíssimos para que você discuta, para que você analise e principalmente para que você oriente-se a partir dessa ideia de você está tratando de um problema social e, portanto, você precisa provar que existe sim dentro dessa discussão um problema. Até porque, pessoal, vamos lembrar das nossas 5 competênciazinhas. Quais são as 5 competências? Adequação à linguagem padrão. Então, você precisa ser claro. Para ser claro, você precisa escrever de acordo com a linguagem padrão, que é aquela que está na gramática. Você vai pegar também no argumento 2, a seleção de repertório sociocultural pertinente, legitimado e produtivo, que é o que nós estamos fazendo agora. Por exemplo, eu vou utilizar aqui tempos modernos. Ele é legitimado? É um filme clássico. Ele é legitimado pela área das linguagens, tá? Ele é legitimado pela área das linguagens, já vou colocar aqui. Ele é pertinente? Por que ele é pertinente? Porque ele está falando de trabalho, que é um dos nossos focos temáticos. Ele está falando de trabalho, ok? E o outro ponto, professor? O outro ponto é a questão dele ser produtivo. Quando é que ele vai ser produtivo? Ele vai ser produtivo quando eu consigo utilizá-lo para defender o que eu quero. Bom, e como é que eu vou defender? Basicamente da maneira que está aqui aparecendo para ti. Eu vou defender dizendo que no início do século XX houve uma transformação das relações trabalhistas, marcados principalmente pela exploração do trabalhador. Hoje, de modo análogo, de modo semelhante, por comparação, acontece um fenômeno parecido, em que o processo de uberização coloca em xeque a garantia das condições dignas de trabalho para o servidor brasileiro. Beleza? Então, aí ele se torna produtivo. Isso é a competência 2. A competência 3, professor, organização, seleção, relação das informações, fatos, opiniões em prol da defesa de um ponto de vista. Aí é claro que eu preciso ter um projeto de texto, como a gente estava falando aqui, retirar informações dos textos motivadores sem copiá-las, conseguir resgatar argumentos e, claro, e conceitos que eu tenha no decorrer da minha formação. A partir daí você vai ter, sim, uma proposta de correlação. A competência 4 é a forma como eu ligo as diferentes partes do meu texto, sejam os parágrafos, como elementos interparagrafais, sejam os períodos ou as ideias que estão presentes dentro de cada parágrafo. E aí, no caso, eu teria os conectivos intraparagrafais. E aí a quinta competência, que é a que nós estamos falando agora, a proposta de intervenção para o problema. Como eu tenho uma quinta competência que me cobra uma intervenção para o problema, o que eu consigo dizer? Eu sei que eu vou ter um problema social. Por esse motivo, por mais que eu queira falar bem da uberização, eu preciso encontrar ali um problema. Eu preciso encontrar dentro dessa discussão uma linha temática que me leve para uma ideia de problema. Daí eu vou utilizar esses elementozinhos que eu acabei de falar para vocês, que é a garantia das condições dignas de trabalho, ok? Bom, a linha argumentativa, pessoal, passa por essa questãozinha. Como é que eu vou utilizar? Aqui vem muito da competência 3, ó. Para o filósofo francês Émile Durkheim, em sua teoria do corpo biológico, a sociedade pode ser comparada a um organismo, e assim como este, para ser igualitária e coesa, é preciso que os direitos de todo cidadão sejam garantidos. Vejo que eu estou falando algo positivo, mas eu sei que a minha tese é negativa. Por que eu sei que é negativa? Porque o meu posicionamento é afirmar: esse problema existe e deve ser combatido. Como é que eu fiz aqui, ó? Tanto é que eu posso colocar aqui a relação, ó. No entanto, na prática, dá para trazer para cá, ó. Na prática, o cenário desafiador de garantir a segurança, olha só, a segurança das garantias dos direitos, tá, pessoal? Das relações trabalhistas diante da uberização do mercado, provocam um desequilíbrio nesse processo. Isso é causado pelo quê? Aspectos sociais. Principalmente, pessoal, por que uma pessoa se sujeita a condições precárias para trabalhar? Muitas vezes por conta da desinformação. Então, a desinformação de grande parcela populacional sobre as novas possibilidades de trabalho, porque quando você não está bem informado, ou você se submete a condições indignas, ou você não se aproveita da maneira mais adequada. Isso também está atrelado à ideia de empreendedorismo, tá?
Quando você tem mais informações sobre empreendedorismo, mais você vai conseguir direcionar o seu texto para uma ideia mais produtiva. E o outro problema, a ineficácia de políticas econômicas, porque nós temos que ter políticas econômicas que garantam relações igualitárias de trabalho, tá? E principalmente que garantam a segurança do trabalhador. Então, eis aqui que você tem uma montagem textual. Posso trabalhar a mesma coisa, ó. Em vez de começar com um repertório, eu começo com um conceito. O termo uberização, derivado do nome da plataforma de transportes Uber, é empregado como um processo na qual as relações de trabalho são cada vez mais individualizadas, invisibilizadas e flexíveis. Qual é o problema? Diante desse cenário, cabe analisar como o cenário desafiador de garantir a evolução positiva das relações de trabalho em um contexto de inovação do mercado. Qual é o grande problema que eu tenho? Garantir que essa evolução seja positiva. Isso é provocado pela desigualdade nas relações, em que o aplicativo ele domina a relação, e também pela ineficácia de ações das garantias trabalhistas. Duas possibilidades para você montar aí a sua linha temática, ok? Trouxe aquele pronto para vocês. Para o filósofo francês Émile Durkheim, em sua teoria do corpo biológico, a sociedade pode ser comparada a um organismo, e assim como este, para que seja igualitário e coeso, é preciso que os direitos dos cidadãos sejam garantidos. De modo análogo, na prática, o cenário desafiador de garantir a segurança nas relações trabalhistas diante da uberização do mercado pode representar um fato que rompe essa harmonia. Dessa forma, cabe analisar tanto a desinformação de grande parcela populacional sobre as novas possibilidades de trabalho, quanto a ineficácia de políticas econômicas de geração de empregos como fatores constituintes desse dilema. E aí eu deixei, como eu prometi para vocês, um tema para que você coloque em prática esse direcionamento. A informalidade no mercado de trabalho brasileiro. É um tema próximo, análogo, mas é um outro tema. E eu queria que você colocasse em prática tudo que a gente treinou aqui, organizou dessa forma, para que você consiga escrever esse próximo texto. Fica aqui o meu desafio, viu, galera? Me despeço por aqui, a gente se encontra na próxima. Até mais!